quem procura a casa, geralmente ele está procurando a liberdade, a individualidade e também é uma parte mais, vamos dizer assim, é um ambiente privativo, né? Eu acho que a privacidade fica em alta quando se procura uma casa. A liberdade também por você poder, vamos dizer assim, fazer alterações de planta, sem contar com a estrutura toda de um apartamento, dá muita liberdade para a pessoa poder escolher, vamos dizer assim, e poder ir fazendo as reformas aos poucos. Aliás, essa questão de reforma, agora você estava falando, você me lembrou até do seguinte, né? Essa nova legislação aí diz que o síndico tem que assinar, né? Complicou um pouco mais, já era um pouco complicado você fazer reforma em apartamento, porque você tem um apartamento padrão, né? E você, quando vai fazer uma reforma em apartamento, ou se incomoda o de cima, ou incomoda o de baixo, quando não incomoda muitos outros, né? Os do lado, etc e tal. E com essa questão da legislação, dessa exigência de se ter arquiteto, síndico assinando, na casa também tem um pouco a fazer, porque pelo menos não tem um síndico para assinar, né? Você só tem o arquiteto e o engenheiro, né? Porque você tá, vamos dizer assim, você tem menos responsabilidades também na casa, porque quando você faz uma reforma, você logicamente vai contratar um arquiteto, um engenheiro, principalmente se você for mexer na parte estrutural, mas você não está comprometendo mais do que a sua família, né? Porque você vai desocupar a casa, fazer a reforma. Por exemplo, num apartamento, se você desocupar o apartamento, tem um vizinho de cima, tem os vizinhos de baixo. Você vai incomodar de uma forma ou de outra os seus vizinhos, mas você também pode, vamos dizer assim, você pode comprometer a segurança da edificação. A gente tem muitos casos de edifícios novos que foram entregues com construções de drywall. A gente estava até conversando há pouco, né? Que elas não usam tijolo, né? E vamos dizer assim, pela privacidade e pelo som, né? Muitas pessoas têm substituído paredes de drywall por paredes de tijolo, para poder ter um isolamento acústico melhor, né? Que nem sempre vamos dizer assim, seria o mais adequado, porque um isolamento acústico numa parede de drywall bem feito, ele não faz passar o som. Só que muitas vezes... Ao contrário, a parede de tijolo é o tijolo em si. O drywall você pode colocar elementos isolantes acústicos de alta eficiência, né? Isso, mas a gente tem que o pessoal normalmente faz um drywall meio... Eu acho que não é nem o drywall, eu acho que é a impressão que a pessoa tem no drywall. Quando você bate na parede de drywall, ela faz um barulho diferente de uma parede de tijolo. Estacionamentos dentro desses dois universos, né? A gente tem discutido muito aqui no Urbanville essa questão dos carros, da utilização do transporte coletivo. O que você tem sentido na compra de casas versus apartamento? Geralmente as casas têm muito mais espaço para garagem do que os apartamentos. Os apartamentos têm 2 vagas, 3 vagas. Dependendo do tamanho da casa, você consegue ampliar as vagas de estacionamento ou porque os terrenos, vamos dizer assim, os recuos servem como estacionamento geralmente na casa, né? Então, se ela não for muito pequena, ela garante uma proporção de vagas de garagem pela área, vamos dizer assim, utilizável, área privativa, muito maior. Então, eu acho que é um conforto para quem está comprando. Fora que a garagem de casa, principalmente aquelas que são cobertas, né, que abre a porta e você entra com 1 ou 2 ou 3 carros, tem um fator ainda excedente, digamos assim, que é aquele velho lugar onde você pode guardar tudo né, mala, escada, caixa de parafuso, caixa de ferramenta. Tem muita gente que valoriza a casa por ter esse espaço, que é um espaço de trabalho, que é um espaço, às vezes dependendo da garagem, a pessoa pode até montar um espaço de hobby ali dentro, né? Porque ninguém está invadindo aquela privacidade da pessoa. Os apartamentos mais novos e os maiores, eles têm aquele espaço que é o depósito. Depósito, né? Individual. O depósito individual também é uma solução interessante. Eu acho que, ultimamente, os apartamentos eles têm acompanhado as tendências de casas, né? Com aquelas varandas gourmet, que é mais para dar um ar de casa dentro do apartamento. Os grandes terraços, eu acho que essa que é a novidade que os prédios trazem, vamos dizer assim, hoje em dia. Bairros como Alto de Pinheiros, Morumbi, vamos dizer assim, e o mercado, vamos dizer assim, de casas, que a gente está falando de imóveis assim, com terrenos acima de 400 metros, 500 metros, geralmente é um projeto de vida. A pessoa, quando compra essa casa, ela compra para ficar para sempre. Então ela compra já pensando no crescimento da família. Quando acontece dos filhos casarem, então há uma evolução na família, a casa realmente fica muito grande. Houve um período, porque vamos dizer assim, o bairro de Alto de Pinheiros até Morumbi teve um crescimento muito concentrado justamente nessas épocas que você acabou de citar. Aconteceu também de ter muitas pessoas
desejando vender as casas porque já estavam sozinhos, as casas já não tinham muita reforma, muita manutenção e colocaram os imóveis à venda. Só que foi justamente numa época que tinha, vamos dizer assim, uma baixa procura por casas pela questão da segurança e algumas coisas do tipo, né? Então teve uma estagnação no mercado, aumentou o número de imóveis à venda. Essas pessoas que moram nas casas, elas costumam valorizar cada vez mais o imóvel, porque cada casa que vende, elas costumam achar que a delas deveria valer um pouco mais. E às vezes você pega uma casa que a pessoa comprou uma casa, derrubou, construiu uma casa nova e colocou 3 vezes o valor que ela tinha comprado, porque gastou naquela reforma, e aquele vizinho acredita que a casa dele vale, porque ele morou Tanto sempre quanto lá. Então ele sabe que a casa é boa, ela foi bem construída. Então a pessoa costuma colocar o arquiteto, que foi o construtor da época, em evidência, só que hoje as pessoas que estão comprando não conhecem, né? Então ela valoriza demais aquele imóvel e ela não precisa do dinheiro muitas vezes. É aquela coisa, né? existe na casa de, vamos supor, de classe média alta para cima, existe um laço emocional muito grande que ele está muitas vezes ligado ao projeto de vida, ou então a pessoa participou do projeto, chamou o arquiteto, desenvolveu a casa do jeito que ela imaginava, né? Então passaram-se 20, 25, 30 anos e é difícil se desvencilhar um pouco dessa questão emocional, né? Faz parte da família, né? Faz parte da família. Quando você visita uma casa que os filhos que estão fazendo a venda, é muito curioso porque muitas vezes eles contam muitas histórias da casa. Então você participa um pouco da família, como ela era. É muito bonito de ver. As pessoas falam o que elas faziam quando elas eram crianças, costumavam jogar roupa naquele cesto de roupa que descia e caía direto na lavanderia. Então assim, você escuta muitas histórias que são interessantes, né? Boas de ouvir. Isso passa para a pessoa que está comprando. Você sabe que aquela casa teve muita gente feliz lá dentro. Isso é muito legal, porque muitas vezes quando a casa está sendo vendida e ela está deteriorada porque não teve reforma ou não teve manutenção, a pessoa fica com uma má impressão, né? E a grande diferença de você comprar uma casa usada e um apartamento usado é que quando você compra uma casa, ela é única, né? Aquele projeto, geralmente ele é único, não em condomínios, mas casas individuais, cada uma foi construída daquele jeito. A sala é de um tamanho, os quartos é de um tamanho, a escada está numa localização, e o apartamento não. Você entra num apartamento e as plantas geralmente são muito parecidas. Dependendo da época, os quartos são do mesmo tamanho. Tem muitas pessoas que questionam o aspecto da segurança, mas é um ponto muito intangível para nós. Você não pode dizer que uma casa é segura e não vai acontecer nada, porque nunca aconteceu naquela região. A pessoa pode também, vamos dizer assim, estar numa rua muito segura, hoje em dia, um apartamento ou até uma casa, e no banco sacar um dinheiro, colocar dentro do carro dela e ir para casa. Daí eles chamam de corridinha, saidinha de banco, né? Então assim, você está sujeito, mas não é porque é uma casa que você foi assaltado, é porque você foi no banco, sacou dinheiro, alguém viu e te assaltou. Então, vamos dizer assim, poderia ser na porta do prédio também. A reação dos seguranças não é de enfrentar o ladrão, mas porque eles não são orientados a isso. E eles também não estão armados, né? Então é uma segurança, uma segurança para quem está dentro do condomínio, muitas vezes. Existe aquela coisa ainda de faixa etária mais voltada para casa ou para apartamento? Ou isso já caiu por terra? Olha, cada vez mais a gente tem um público entre 25 e 35 anos comprando imóveis, né? Muitas vezes eles compram casas, mas daí depende muito do estilo de vida que eles querem montar. Os condomínios de casa, teve uma época que teve realmente um boom, teve muitas construções de condomínios, de casas. O que aconteceu foi que as pessoas, quando compravam um terreno para derrubar e construir as casas, elas colocavam alguns preços um pouco fora da realidade, porque vendiam como se fosse uma casa em um apartamento, vamos dizer assim, né? Porque tinha a segurança de um apartamento dentro de um terreno de casa. Mas também é um outro tipo de convivência, porque da mesma maneira como você não vai pegar o elevador, vamos dizer assim, para compartilhar com outras pessoas, você vai ter um vizinho e aquele vizinho está em um condomínio. Então as decisões elas têm que ser compartilhadas. O que é muito interessante em um condomínio de casa é porque como elas têm valores semelhantes, as pessoas estão no mesmo padrão, né? Então como elas estão no mesmo padrão, elas geralmente têm os mesmos tipos de escolha. Então é muito mais difícil de você ter uma
uma diferença, uma distorção de ideias e de vontades diferentes, né? A gente teve aí recentemente um jogador de futebol lá no Rio de Janeiro que comprou uma casa num condomínio e destoava totalmente do uso comum, né, do condomínio. E foi realmente um problema para os moradores do condomínio. Mas da mesma maneira isso acontece muito em apartamentos, né? Você pode acontecer de ter uma vizinhança que não é compatível com os hábitos e o que a perfil maioria do condomínio, né? Isso. Então, eu acredito que isso tenha sido o motivo com que houve um recuo. É um outro tipo de morador. Ele não é nem um morador que quer um apartamento e nem um morador que quer uma casa isolada. Ele é um morador que quer uma casa em um condomínio, né? Então, esse nicho aconteceu. Os condomínios, por um tempo, eles foram muito mais difíceis de se vender do que parecia antes. E o mercado foi absorvendo, né? Então, assim, existem muitos casos de condomínios que ficaram 6 anos, 5 anos, sem interesse, sem ninguém com interesse, e hoje eles são totalmente habitados, né?